bem-vindos ao Podinize, o podcast da Inoventes. Esse mês de março traremos um assunto super inspirador, mulheres na liderança. E comigo eu trago aqui hoje a Dani. Bem-vinda, Dani. Obrigada pelo E a convite. Paty. Meninas, obrigada por estarem conosco, falando desse assunto super importante e muito inspirador para todas nós mulheres, né? Sim. Que exercemos vários papéis, né? E liderança, ela não é... A gente não quer falar só de liderança no conceito da palavra, mas na prática, como é ser mulher e líder, exercendo vários papéis, né? Que a gente sabe que a gente exerce aí ao longo da nossa carreira, da nossa vida, pessoal também, né? Sim. É uma série de desafios que a gente tem que lidar no dia a dia, né? Muitos. E eu quero que você se apresente um pouco, Dani, fale um pouquinho da sua experiência como líder e como mulher. Tá bom, vamos lá. Obrigada mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Daniela Rocha, eu estou como supervisora de experiência do cliente na Bosch Home Comfort, trabalho especificamente na divisão da marca Hitachi Ar-Condicionado, que atende desde o mercado residencial até o mercado de grandes indústrias, comércio. Estamos presentes aí no Brasil há mais de 53 anos, ali na fábrica de São José dos Campos. Estou há 14 anos nessa empresa, então imagina que foi um crescimento que eu entrei ali desde assistente até essa posição agora de supervisora, agora liderando equipes. E teve muitas coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha vivência que eu falei, quando eu chegar lá, eu vou fazer diferente. É isso aí. Eu falei, vou fazer Então, diferente. tem um toque feminino, né, Eu vou Dani? fazer diferente. Porque aquilo que a gente incomoda a gente ao longo da vida, se olhar e falar assim, não, eu que preciso fazer diferente. E inspirar as novas gerações a serem diferentes. É um mercado voltado para a indústria, predominantemente masculino, técnico, mas que tem associações, grandes mulheres aí à frente, levantando essa bandeira, trazendo a mulherada para um ramo de instalação. Você já imaginou uma mulher instalando Nossa, ar-condicionado? Olha E aí só. tem movimentos disso, treinando, qualificando essa mulherada para ela poder ir para campo e ela ser um meio de sustento para o trabalho da casa dela. Então, Uau. assim, é muito legal como fabricante ver esse movimento acontecendo. É uma evolução muito grande, Muito, né, Dani? Muito. Quando você imaginar 30 anos atrás que uma mulher ia instalar um ar-condicionado na casa, Não, né? Não Não tinha dá para como. imaginar, né? Não tinha como. E Nem hoje você vê isso 30, crescendo. nem muito... 10. É. Verdade, nem 10. Legal, Dani. Obrigada por ter topado bater esse papo aqui com a gente hoje. E a Paty, maravilhosa, mulher Obrigada. inspiradora, líder, super conhecida no mercado, o pessoal adora. Conta um pouquinho da sua experiência, Obrigada. Paty. Obrigada pelo convite, Lu. Um prazer, uma honra estar aqui do lado da Dani. Tenho 32 anos na hotelaria. E vou completar esse ano 10 anos no Clube Med, como vice-presidente comercial de grupos e eventos do Clube Med Brasil. Sempre trabalhei na hotelaria na parte comercial, então é vendas, que é ativa, comercial, é gente, é pessoas, é meta. E pressão, todos têm, né? Na parte comercial não é muito diferente. Tenho 50 anos, sou mãe. Né, sou casada há 27 anos, sou mãe de 3 filhos e um pet. E é uma equipe já é dentro uma de casa, equipe, né, eu Paty? brinco que eu trabalho com grupos, minha família é um grupo. É, né? Então, um grupo. É Já isso aí. qualquer almoço de família, como nós estávamos falando, vira um evento. E a nossa praia. Então, eu adoro trabalhar nessa parte de hotelaria, porque eu amo pessoas na parte comercial, é muito gostoso. Faço parte de alguns grupos, faço parte do conselho da Lagev, que para o setor de eventos e viagens corporativas é uma referência no nosso mercado. Trabalho na Lagev já como voluntária há 18 anos e no conselho completo 5 anos. Faço parte do grupo das Mulheres Inspiradoras, que é uma rede de apoio incrível, onde são mulheres se levam também, que a gente tem muita troca, e é um grupo, como o próprio nome diz, muito inspirador, porque muitas vezes tem essa nossa autossabotagem também, Sim, e eu acho que você ter uma rede de apoio, quando você tem uma dificuldade, você se depara com algo desafiador, ele é bastante impulsionador também. Faz ele a te diferença, impulsiona né? a sair e refletir, se adaptar, a sair daquele mesmo. Então é muito importante também. Muito feliz aqui de estar com vocês. Pegando um gancho aqui, até parte do que você está falando, né? Muitas vezes a liderança, a gente se vê num papel solitário. Muito. Eu me vejo muitas vezes em tomadas de decisões muito solitária, né? E principalmente quando você é mulher, parece que você se cobra 2 vezes, porque você não pode errar 2 vezes, né? Parece que você tem que falar grosso, tem que ser firme nas suas decisões. Você não se permite errar,
né? Então, a liderança ela tem diversas vertentes e fases que a gente tem que passar. E uma delas, eu acho que são as tomadas de decisões, quando a gente precisa realmente falar um pouco mais essa decisão que eu tomei e você se sustentar naquilo, né? E muitas vezes você está solitário nessa posição. Vocês se enxergam nesse papel? Vocês se passam por situações que vocês passam por isso, assim, de se sentir solitária numa tomada de decisão que você tem que tomar por você ser líder? Sim, começa lá atrás, né? Quando meu primeiro cargo de coordenadora, você já tem que limitar. Né? Acho que por mais que você seja amiga da equipe, aquela liderança aberta, portas abertas, você tem assuntos que não pode, Sim. né, espelhar, ou como uma gerente. E aí, quanto mais o cargo vai subindo e você vai conseguindo mais responsabilidades, essa solidão, ela vem com você, junto, né? ela vem junto. Então, a tomada de decisão, ela pesa para nós, porque muitas vezes nós achamos que nós somos as mulheres maravilhas, né? Que a gente tem que dar conta de tudo. Mas como diz uma amiga, ninguém tem que nada. A gente não tem que nada. E realmente tem que ter esse equilíbrio, no bom sentido, porque o equilíbrio real não existe, mas você tem que aprender a equilibrar os pratinhos onde você precisa de mais atenção. Então, essa tomada de decisão, ela vem carregada de responsabilidade, como você falou, a gente se cobra muito sozinha. E às vezes, por isso que a rede de apoio, ter outras pessoas que têm o cargo que você tem, ou que compartilha da vida corporativa, ela pode te dar esse apoio e ter essas trocas que são valiosas. Essa questão de posicionamento, né, é importante. E Dani, eu imagino o desafio para você, né, numa empresa predominantemente, né, voltada para o público masculino, como você falou, e hoje tem mulheres ali fazendo trabalhos que antes eram só de homens, né? Exato. Como que é isso lá dentro da empresa? Como é que vocês lidam com isso? Hoje, inclusive, a gente estava participando de uma reunião mais cedo, comentando sobre isso. Uma das nossas gestoras foi promovida a diretora, então foi diretora de RH, e a gente comentando, né, entre a equipe, falando assim, como isso é inspirador, né, para as outras gerações, para a gente, ver pessoas chegando nesses cargos de diretoria, de gerência, de liderança, assim como tem outras, né, estagiários, assistentes que chegam para mim falando, Dani, como é legal ter você nessa posição, olhar para isso e crescer. Não é fácil, você tem que se validar, falar de uma maneira técnica, forte, como a gente comentou, séria, mostrar que é um caminho correto a seguir, e aí as pessoas entenderem o seu valor na prática, né? Exato. Porque essa questão do solitário, às vezes ele vem muito acompanhado, vamos ver na prática como você vai conseguir executar isso, e aí você executa, você entrega valor, e a pessoa, ok, tá validado. Parece que a gente precisa se provar mais, não é? Acho que porque por ser mulher, a gente precisa provar que a gente está certo, se posicionar e provar. Porque ainda é muito comum, né? Pessoas falarem assim, ela tá de TPM hoje, nem vou falar. Só porque é mulher. Se fosse, quando o líder é homem, não vai falar isso, né? Ela tá de TPM, melhor nem falar hoje, tá com aquele humor. E como que a gente consegue, né, ser líder e inspirar as pessoas, capacitar, liderar, posicionar, e mesmo com todas as flutuações e ainda os comparativos que tem com o mundo masculino, né? Eu acho que ser mulher é você ter que se provar 2 vezes que você é capaz, que você consegue fazer, que é possível você dar conta, né? Como você falou, Paty, essa rede de apoio é fundamental, né? E a gente fomentar esses movimentos é necessário, né? Porque a gente compartilhar situações da nossa vida, da nossa rotina, com pessoas que têm os mesmos desafios que a gente, é necessário. Porque é cada dia mais difícil, a gente tem que se provar que a gente consegue, que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente está propondo. Um desafio que hoje um universo masculino não possui nessa escala que a gente precisa, né, Paty? Eu imagino para você também na hotelaria, que também tem muito homem, né? Claro, acho que essa questão de provação, ela vem até do berço. A gente teve que estudar mais, se provar mais, tudo no mais.
dar conta demais, dar conta da casa, dar conta dos filhos, dar conta do trabalho, dar conta. É isso. E essa aprovação, muitas vezes, vem carregada de muito peso e responsabilidade, onde você acaba tendo um desequilíbrio, porque não tem como. Não dá para dar conta de tudo, porque o símbolo do signo de Libra é a balança. O que é o equilíbrio? Um pouquinho 100 gramas para cada lado, tá equilibrado. Não tem como ser assim. Porque tem vezes que nós trabalhamos mais, aí outras vezes você fala, opa, agora eu tenho que tirar o pé, eu preciso me doar mais para a família. E tá tudo bem. É a sensação de que você tá devendo alguma coisa sempre, não é? Mas vem uma pressão, tá tudo bem, você tá se doando menos para a família, você não buscou seu filho na escola, você não fez, você perdeu tal aniversário da família, tá tudo bem? No começo não tá tudo bem. Você precisa se conscientizar e se permitir. Não, está tudo bem, porque eu estou trabalhando, esse trabalho faz parte da minha vida, então eu preciso me dedicar aqui. Não, agora o trabalho, nessa viagem eu não vou, nesse projeto eu não vou entrar, porque eu tenho uma outra dedicação ali. Você tem que aprender isso, mas não é um equilíbrio 50-50, porque às vezes você vai precisar se doar mais para um lado, outras vezes para o outro. E a liderança feminina que vem carregada com essa responsabilidade, antes eu me cobrava, achava que tinha, não, preciso, agora eu me cobro menos. Mas não foi algo que eu descobri do dia para a noite. É com a rede de apoio. Como você conseguiu controlar? Eu perdi o aniversário do meu filho, fiquei mal. Como fazer? Então é você se permitir. Eu não estava, mas eu comemorei antes. Agora, entende? Acho que é talvez trazer essa... Se permitir. A gente traz uma carga de responsabilidade, né? Que é muito do universo feminino, né? Eu também sou mãe, eu estava conversando aqui com a Dani, né? De 3, o meu mais velho vai fazer 14 anos agora, e os gêmeos com 9. Então são idades difíceis, né? E além disso, né, gente, numa posição de liderança, hoje como diretora executiva da Inoventes, muitos eventos, muitas reuniões, o dia começa cedo e acaba bem tarde da noite, às vezes com viagens e tudo. E eu sou frequentemente questionada, assim, com quem estavam seus filhos? Ah, você está viajando de novo. Mas com quem tá as crianças? Gente, com o pai deles. Ai, que bom que ele ajuda, né? Não, ele não ajuda, ele faz o papel dele de pai. E aí, se fosse ao contrário, né? Se fosse o pai com todos os compromissos e tudo mais, com certeza ninguém questionaria com quem tá os filhos, porque a resposta todo mundo é óbvia, tá com a mãe, né? E aí, você tem que provar. Então, 2 vezes, quando eu falo assim, uma necessidade de afirmação como profissional, como mãe, como mulher, né? E todas as responsabilidades que vêm decorrentes de tudo isso, né? Então, ser líder, conciliar todos os papéis é um desafio. Eu acho que nós, mulheres, somos, sim, mais cobradas, né, nesses papéis. E cada vez mais mulheres em cargos de liderança, em cargos de C-level, né, e cada vez mais fortalecendo essa liderança feminina, né, é algo que a gente vem trabalhando para conquistar o nosso espaço há muitos anos, mas que ainda vira e mexe e tentam nos rebaixar, né? Então, uma necessidade de autoafirmação o tempo inteiro. De que, sim, é uma trajetória, né? Nós subimos 1 degrau, 2 degraus. Ó, que legal, subimos e evoluímos. Que bom. Comparada a anos atrás, ok. Mas a gente ainda tem um longo caminho para percorrer. Nós comentávamos sobre isso, né? Esse caminho é muito longo ainda, tem muita coisa a ser... estruturada, a gente crescer nesse mercado mesmo que nós estamos, essa confiança mesmo. Imagina um cliente, aí ele precisa ser atendido para a instalação de um ar-condicionado. Aí fala que, mas você é uma mulher? Aí chega uma mulher lá. E vai falar, como assim? Não, é uma mulher. Então, essa confiança é muito da sociedade também, de tudo que está enraizado. Cultural, cultural. Então, esses passos que empresas, fabricantes, associações podem dar, que é abrir caminhos para que isso seja colocado, para que tenha esse crescimento, ele é fundamental. Total. E aí você vê esse movimento. Pode ser que agora, nesse momento, não seja um movimento tão grande, mas ele vai crescer.
acontecer, step by step. A gente vai ver esse crescimento vindo e acontecendo, eu tenho certeza disso. Eu também acho. E essa oportunidade de fala, parabéns pelo tema, Sim. né, por esse momento que nós precisamos falar mais. Nós precisamos nos posicionar mais. Então é muito bem-vindo para todas nós e para outras que possam se espelhar e fazer, olha, eu consigo. Não é o ponto de equilíbrio. Posso trabalhar mais aqui, depois eu posso me dedicar à família. Não é o pai que ajuda, é uma responsabilidade de ambos. É como se organizar e cuidar. Então, acho que é nesse caminho. É isso. E no universo que a gente trabalha, né, de eventos, né, a dedicação é surreal, porque, né, é muita viagem mesmo, né? Pré-evento a gente sabe, né, que fica até mais tarde, né? Hoje 80% ali do meu time é mulher, né? Porque é uma área predominantemente, né, feminina, né? Sim. E ao mesmo tempo são mulheres que são casadas, que têm filhos e que têm uma carreira, né? E que lideram equipes assim em loco, né? Gigantes, né, Paty? Você sabe como é que é? A gente vai para campo com eventos grandes. É liderar logística de transfer, é falar com os motoristas, é com montador de equipamentos. É uma série de frentes que você tem que organizar e que muitas vezes é encabeçada por um head mulher. Né? A cabeça de tudo ali está na cabeça da mulher. Sim. Porque, além de tudo, nós somos. Eu falo assim, a gente tem multitasking, né? Faz várias coisas ao mesmo tempo. E a gente trabalhando com isso, a gente percebe que tem um diferencial quando é menina cuidando, né, do evento ali. Não que os meninos não dê conta, lógico que dão. Mas a mulher, a capacidade dela de conduzir várias coisas ao mesmo tempo é impressionante. É impressionante. É impressionante. Eu tive essa experiência em 2024, que a gente teve uma série de eventos pela empresa, foi assim extremamente desafiador, mas tão bom quanto, também gostoso, prazeroso, e tinha coisas acontecendo na vida pessoal, familiar, mas estava ali em viagem, atendendo fornecedor, atendendo local, torcendo para que tudo dê certo, para que os convidados estivessem presentes, você lidar com os horários e ao mesmo tempo, aí vem a parte que eu mais gosto, que eu falo, gente, eu não vou abrir mão. É de estar bem bonito e bem apresentável. Isso! Não vou abrir mão, não vou. Eu vou trazer toda essa questão, sabe, mais delicada, feminina, com um bom sorriso, uma boa apresentação para transformar aquele ambiente, independente de todas as outras coisas. É isso aí, falou muito bem, porque além de tudo, né, a gente quer estar no evento lá, acompanhando na correria, mas você tem que estar com uma roupa bonita, com uma maquiagem, com o cabelo pronto, que tudo isso a gente sabe que requer ainda um pouco mais por sermos mulheres, né? Sim. Não é só tomar um banho e saiu, né? Não. A mulher já tem outros tem cuidados. Todo um preparo que a gente tem que ter, uma preocupação com a imagem também, sim. né? Que muitas vezes no universo masculino não é tão pensada, cobrado, né? Valorizada, também. né? É isso daí. E a mulherada tem que estar, além de tudo, preparada para o que vem, às vezes, muitas vezes sem dormir, né? Sem almoçar, sem jantar. Ir lá em pé, ir no salto, né, gente? Ir no salto. Com um sorriso no rosto. O homem tem, né, essas facilidades. Eu acho que o que nós ganhamos hoje também são homens aliados. Acho que também é bom trazer. Porque se eu estou no lugar onde eu estou, nós temos homens, a Dani, que nos ajudaram, nos puxaram a mão. Então, temos essa vivência hoje que é muito importante. E o que nós precisamos é que tenhamos mais homens aliados, né? Homens que nos ajudaram a estar onde estamos e que nós mulheres possamos ajudar outras mulheres, mas que possam ter mais homens aliados também, né? Trazendo e levantando essa bandeira da diversidade, da equidade. É isso que eu ia falar, equidade. Então isso é muito importante. E de valorizar o bom trabalho, né, gente? Porque assim, eu não sei quanto a vocês, mas no decorrer da carreira, eu acredito às vezes que eu sinto falta de feedbacks positivos sobre a tua performance, aquilo que você está fazendo. Não, você sabe que é boa, você sabe que tá... Não, é bom ouvir. É bom ouvir. É bom ouvir. E esse apoio vindo da liderança, falou assim, ó, você está no caminho certo,
segue por esse caminho, segue ajustando a rota aqui nesse ponto, aquele naquele ponto. Então, ao longo da minha carreira também, eu tenho pessoas, homens que foram um diferencial, que abriram portas e falaram assim, Dani, vai. E foi uma das minhas primeiras experiências, eu achava que eu não poderia falar com o público, vocês acreditam nisso? Nossa. Eu achei que eu não conseguia falar com o público, que eu não teria essa voz, que eu ficaria nervosa. E aí um gestor meu falou assim, Dani, você que vai fazer a apresentação para a empresa, tá? São 150 pessoas. Eu falei, não, sério? Ele falou, vai. Bom, no dia, assim, reuni todas as forças que eu tinha, fui, apresentei. Eu só via uma área cinzenta lá na frente, mas consegui apresentar e aquilo mudou a minha carreira dentro da empresa. Que legal. Mudou. De uma oportunidade. Olha, De uma oportunidade. De uma oportunidade. Então, assim, oportunidades, apoios, feedbacks construtivos, faz muita diferença na trajetória. Esse universo corporativo, muitas vezes, ele é muito duro. E a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, né, Dani? Sobre isso, às vezes, da gente colocar muito mais essa questão desse empoderamento que a gente precisa ter à frente, muitas vezes, até do sentimento, né? Também. Às vezes do sentimento. Porque muitas vezes a gente precisa ser muito mais racional do que emocional. Eu digo assim, que os dois são importantes para mim. São essenciais, mas sempre olhar também, lógico, você tem que ter clareza dos números, dados, informações, que faz parte hoje do meu job description, faz parte, eu tenho que saber, eu tenho que olhar, tem que saber olhar um DRE, tem que saber tomar decisões difíceis quando precisa, mas olhar o lado humano com a parte é importante também, muito, né? E aí acho que entra a questão da minha pegada de maternidade, porque por mais que tenha que ser dura às vezes, mas também sou mãe, eu sei como que é, né? Pensar com carinho numa pessoa às vezes que está passando por um momento difícil, dar um feedback no sentido de acolher também, mas não só de cobrar, mas de acolher. Essa sensibilidade que eu acho que a mulher tem de diferença para o masculino. Quando o gestor é um homem. Outro olhar. É um outro olhar. Um olhar mais feminino, com mais... delicado, gentil, né? Um olhar mais assim, que você consegue olhar o além da pessoa. E ao mesmo tempo temos que ser intencional. Isso. Por mais que você coloque a emoção em determinadas circunstâncias e que você coloque momentos mais razão ou mais emoção, qual é a intenção daquilo? Isso. Então, a gente tem sempre que observar a intencionalidade dependendo da ação que você vai praticar. É isso. Porque para não parecer que a emoção, nós somos fracas, ou que a gente está muito na razão, que a gente está querendo mostrar muito dura. É a intencionalidade que você tem que trazer para o equilíbrio dessa discussão. Trazendo emoção, esse olhar humano, que é muito típico do feminino. Essa questão de acolher. Isso. E olha que curioso, a gente está falando de feedback, algo tão simples, mas por que é negligenciado? Por que a mulher não pode ouvir? E enfim, são assuntos que parece que são simples, mas é o seu dia a dia, no simples que são os detalhes. É no simples que a gente se sente acolhida, ou com algumas frases, ela tá de TPM, que você não se sente nada acolhida. Tá acolhida. Né? Então, assim, são dois contrapontos que você tem que trazer a sua intencionalidade ali para marcar presença também. Eu acho que é bem isso mesmo. E por mais que, sim, podemos ter TPM, podemos ter flutuações hormonais, né? E tá tudo bem. Isso é uma característica que faz parte do universo feminino. Tem a flutuação do humor também do masculino. O dia que ele tá mais... É do ser humano. É do ser humano. Mas vira pra mulher, mas é do ser humano. E pra mulher que ela tem uma percepção mais aguçada sobre os ambientes e leitura de fisionomia, alguns homens acham que não, mas você consegue perceber os humores. Os humores, seja ele por um ponto positivo ou negativo, fica muito evidente sobre leitura. Pois é. Porque fica nesse papo, né? Hoje eu acho que a gente está caminhando por uma sociedade muito mais evoluída, até nesse sentido, né? Sim. Então hoje a gente fala muito de mulheres em cargos de liderança e que estão no período, por exemplo, de menopausa, que a gente sabe que é um fator a mais para a mulher administrar, porque muitas vezes são noites mal dormidas, né? Flutuações de humor, sim, né? Mudanças no corpo. Tudo isso, gente, faz parte
do nosso universo. E a gente vai deixar de trabalhar por causa disso? Não. Porque muitas vezes na faixa entre 45, 50, 55 anos é o nosso auge, né? Você está em posições de importantes, estratégicas do negócio, da sua área de trabalho. E você lidar com tudo isso, mais o fator, né, interno que você tem, é um desafio. E eu acho que é mais um motivo para a gente aplaudir todas nós mulheres, né? Honrar, Sim, né, as nossas capacidades femininas também de conciliar mais essas questões que muitas vezes fogem ao nosso controle. Mas né? fica a dica de um autocuidado, É. né? Porque com essa garra toda que a mulher tem de dar conta, tudo isso mexe muito com a gente, Sim. essas questões de hormônios e tudo mais, tanto como você falou de humor, enfim, de uma noite mal dormida. Aonde fica o autocuidado? O que você vai entender dentro do controle, da terapia ou da médica que te acompanha, o que te faz melhorar? É. Então, é muito importante você ter algo que você se priorize, e esse autocuidado é fundamental para que você consiga equilibrar todos os pratinhos, É. porque é um período longo, né? Essa É. questão para a mulher, que é todo da menopausa. Não é assim, esse ano vai ser difícil, passei, não. Então, tem uma pré-menopausa, tem o período, tem... Então, E aí, autocuidado e autoconhecimento. de conhecimento, e são fases da vida da mulher, porque você pega a mulher na fase entre 30 e 35 anos, né, hoje até os 40, assim, que é a querer engravidar, que desperta a maternidade e tudo mais, aí tem os preconceitos disso, né? Ai, não vou contratar porque tá querendo engravidar. Ai, não vou promover agora porque vai sair de licença maternidade, como é que eu vou ficar sem ela depois de 6 meses? Nossa, Olha só como a gente tem que se provar o tempo inteiro, né? Aí, em seguida, passando a maternidade, aí tem a criança pequena. Ai, vai ter que cuidar da criança pequena, vai ficar doente, vai se ausentar. E depois vem a questão da menopausa, as flutuações hormonais, tudo que a gente tá falando. Então, olha que louco, né? Assim, a cronologia que tem. O homem não tem nada disso, né? Porque se ele virar pai aos 30, aos 40, tudo certo. 50, 60... não vai ninguém questionar ele, o papel de liderança dele, o cargo que ele tem na empresa por conta da idade que ele tiver, a fase de vida que ele estiver passando, né? E é muito louco isso tudo, né? É o que eu falei no início, a gente precisa se provar várias vezes. Várias. Não é só as capacidades técnicas que a gente precisa ter, corporativas, todo né, o disclaimer que a gente está acostumado, mas também a gente falar que a gente tem que estar bem naquela fase de vida, que você consegue passar por aquele desafio, né? E eu falo assim, eu passei por 2 gestações, né? A segunda foi gemelar, então foi presenteada aí com 2, né? Que legal. Ao mesmo tempo. E, gente, eu trabalhei até a última semana grávida, né? Os gêmeos nasceram de 36 semanas e o meu mais velho nasceu de 38 semanas, né? Eu dirigia até a véspera do trabalho, ia dirigindo para o trabalho, entreguei tudo que eu tinha que entregar, fui, peguei as minhas coisinhas, falei, bom, agora eu já passei o bastão e vou para a maternidade. Uau! E aí você vira a chave. Passou a licença, vou de volta ao trabalho. Eu nunca parei de trabalhar por conta disso, né? Tendo a dificuldade, e amamentei meus filhos, trabalhando, já tinha cargo de gestão na época dos gêmeos, né? Saía na hora do almoço para tirar o leite, para deixar para as crianças. Eu acho que tudo isso exigia muito mais ainda do meu físico, além do cansaço, né, que você tem. Porque são muitas noites mal dormidas, né, que você tem. E chegar no outro dia, você tem uma equipe ali. Na época eu tinha uma equipe de 20 pessoas para liderar. Então, né, e você está bem disposta, né, raciocinando sobre tudo aquilo que você precisa entregar, porque a cobrança ela é a mesma, independente se você tem filho ou não, se você tá bem ou não, ela chega, né, ela vem de qualquer jeito, né. Porque afinal o mundo corporativo ele é feito, né, dessas entregas. Você precisa estar entregando, dá para você estar se mantendo no teu trabalho. Para você se manter. E também para você ser um exemplo. Porque quando a gente fala de liderança que inspira, não tem forma melhor do que você inspirar as próximas gerações do que você entregando.
entregando um bom trabalho. Não é só o falar, né? O entregar. Olha, o trabalho foi concluído, foi feito. As próximas gerações que podem vir aí, falar assim, a gente pode dar conta também. Você vai ter entregue, o resultado vai estar ali. Então, tem muitas pessoas que às vezes comentam sobre essa questão de usar a licença maternidade, ainda parece um vilão, né, dentro do meio corporativo, mas e aquele profissional que está entregando? As entregas tava ok, tirando a parte da licença, as entregas tá ok? Assim como na nossa vida também. Se não é uma licença, se é um período de vida que você está passando, às vezes alguém dentro do teu meio pessoal, corporativo, conhece as vivências que você tem pessoalmente, aí fala, será que vai dar conta? Mas calma lá, é as minhas entregas que estão sendo avaliadas aqui. Não vai ser o meu pessoal, é as entregas. Eu quero ser avaliado por elas. Exatamente, é isso mesmo. É ser avaliado. E em igualdade. Né? E igualdade, principalmente. Não é porque o meu par é homem que ele vai ser cobrado a mais ou a menos, ou tem que pegar mais leve comigo. Nada disso, né? Pelo contrário, né? A gente tem que estar todo mundo no mesmo patamar ali. Que é equidade. É equidade. Tem que, inclusive, às vezes, ter uma atenção a mais, mas é uma preocupação, né, das empresas. Acredito que muitas falam e levantam a bandeira, mas algumas levantam a bandeira e não, na verdade, na prática, o que realiza, porque tem que dar espaço e também poder de escuta, flexibilidade. É um mix, né? Exatamente. Não é só colocar ou dar o cargo de liderança, é dar espaço para aquele cargo de liderança, né? Com todo esse... E tem algumas empresas que fazem isso muito bem, e outras que a gente já identifica, às vezes, alguns gargalos. Né? Acho que a gente já, como olhar feminino, a Dani trouxe muito bem, nós temos esse olhar de aqui acho que não é bem assim. Graças, né, enfim, ter sorte de ter um CEO homem, mas um homem aliado que realmente enxerga potencial, dá o poder de escuta. Então, né, e que possamos ter mais homens aliados, como eu trouxe, né? Podemos ter mais experiências positivas também. Né? E é isso, dar a liderança, mas dar o espaço também de autonomia. Confiar. Exatamente. Né? No final, liderar processos, projetos, pessoas, né? É você confiar. Né? A gente não consegue, como líder, estar em todos os locais ao mesmo tempo. E o que fica também é muito aprendizado. Né? Você não chegou onde você chegou acomodada. Não, você se reinventou, teve mudança, você foi estudar, você se desgastou, você fez a mais, você entregou, como a Dani trouxe muito bem, quais são seus entregáveis. Para fazer aquilo, você suou a camisa. Exato. Você pedalou, você foi atrás. Então, para ter um cargo de liderança também, que todas podem ter, é o que você está fazendo de diferente para estar ali. Né? Para onde o lugar que você ocupa, o que eu ocupo, o que a Dani ocupa. E acima de tudo, né, que eu falo muito para as minhas equipes, né? O cargo passa. Hoje eu estou neste cargo. Verdade. Né? Mas as pessoas ficam. Então, a diferença que eu acredito muito no papel de gestão, de liderança, é o quanto você impacta a vida real das pessoas com o seu trabalho. Como a performance daquilo. É um olhar diferenciado para uma necessidade especial que aquela pessoa tenha. Né? Um cuidado, um carinho, uma atenção, um direcionamento com as palavras certas. Eu acho que tudo isso faz parte do papel de liderar com intenção de construir algo maior e melhor. Né? Porque a gente nunca sabe, né? O cargo vai passar, você não vai ficar naquela posição para sempre. Né? Ter clareza disso também faz parte da construção do líder, né? Mas para mim o diferencial de você liderar é você contar com pessoas que estão com você nessa jornada, né? Que fazem parte dessa caminhada que você constrói numa história que você está contando, de algo, seja de um negócio, seja de um projeto, de qualquer coisa, tudo com intenção, né? Porque as pessoas elas vão ficar não por causa do cargo, elas vão ficar por causa de outras pessoas. Né? E você sabe que eu acrescentaria a tudo isso que você comentou, que foi brilhante,
visibilidade para aquele trabalho executado da tua equipe. Porque quando a gente fala de equipe, liderança, é comum pessoas que estão de fora, não sabem o trabalho que foi executado, né, parabenizar o gestor, parabenizar quem é a pessoa que está à frente. Mas para mim, a admiração maior é o gestor, e eu tento fazer muito isso, é reconhecer quem foi que ajudou a executar aquele belo trabalho. Outro dia mesmo eu estava entregando um material para um nosso VP Latam, e ele me agradeceu, falou, nossa, Dani, que legal, parabéns. Aí eu falei, não, isso é um trabalho meu e da pessoa da nossa equipe. Falei o nome da pessoa. E aí eu comentei com ela, falei assim, nossa, Dani, que legal, eu tento fazer a mesma coisa que você. A menina é uma analista agora. E ela falou assim, eu tento fazer a mesma coisa que você, sempre que eu faço, se alguém me ajuda, foi fulano que me ajudou a executar. Então, assim, reconhecer, você marca a vida de alguém como? Reconhecendo e dando uma oportunidade para eles. É isso mesmo. Esse é o papel do gestor. Esse é o papel de liderar. Exemplo, reconhecimento, feedback. Sim, sim. É a construção. Conjunto, né? É a construção de tudo que você faz, né? Você vai pegando ali um pouquinho de cada, e isso impacta, né? Com certeza, o negócio, a vida da pessoa, os nossos clientes. São os detalhes que fazem a diferença no liderar, no modo que você lidera aquilo, o seu olhar para os detalhes que fazem a diferença para as pessoas, na vida das pessoas e para os negócios, né? É o exemplo, é ensinar, né? Como a Dani falou, além de reconhecer, ela traz a pessoa junto. Isso é fantástico. Marca. E aí ela quer fazer o que mais? E às vezes não é nem pela empresa, é pela Dani. Porque o líder, ele com esse destaque, com esse exemplo, o liderado, ele faz pelo líder. Ele nem é ok pela empresa, tem todo o contexto corporativo, mas ele faz com aquele prazer pelo líder, muitas vezes, por conta desse exemplo, desse reconhecimento. Aí, às vezes, ela vai precisar ficar um pouco fora do horário por conta disso. Ela vai fazer pela Dani. E de coração aberto, né? Isso é muito gostoso. Não é um peso, né? Não, é um prazer. É um prazer. Que é uma troca. A liderança sempre é uma troca. Eu aprendo, eu ensino. Aí outro dia eu aprendo, aí depois eu ensino. E aí a gente... E é o tempo inteiro. Né? Liderar é aprender todos os dias um pouco, porque são pessoas, todo mundo com seu desafio, né? Todo mundo com as suas necessidades, e ter esse olhar eu acho que é o que a gente nos faz como líder ajudar as pessoas a crescerem, assim, a verem as coisas de uma perspectiva diferente para o negócio, para a empresa, para elas mesmas. E quando você encontra um significado, engaja de uma forma diferente. E aí, se a gente consegue fazer tudo isso, aí o nosso papel como líder tá feito. Fala assim, não, consegui, era isso. Orgulho. Orgulho da jornada que você constrói junto com as pessoas. Você precisa se orgulhar da jornada, né? Precisa estar ao longo de um fim do ano, ou vai sair de férias, você fala, não, o papel feito até aqui tá tranquilo. Missão cumprida. Tá dado, assim, né? É orgulhar-se pela jornada, isso faz muito sentido mesmo. Eu acredito muito nisso, assim. Meninas, a gente tá caminhando aqui para o nosso final. Quanta coisa a gente falou. Eu passaria aqui a tarde inteira conversando, falando, porque é um tema que eu adoro, né? É uma proposta para mim de vida, liderar pessoas, liderar projetos, liderar uma empresa hoje, e ter uma troca com mulheres tão especiais, assim, que te construíram as suas carreiras também com esse mesmo propósito, é algo, assim, para mim, enriquecedor. Então, eu saio daqui mais ainda encorajada em fazer a diferença, né, na vida das pessoas, nos projetos que a gente apresenta, liderando uma empresa do tamanho da Inoventes, dentro do Grupo Contic, uma empresa aí de mais de 70 anos, né, com muitas mulheres na liderança que fazem a diferença para o nosso negócio, para o nosso mercado, né? E ter clientes especiais com essa visão, Dani. Obrigada pela sua contribuição. Foi ótimo a gente saber que a gente está no caminho certo aí com clientes e parceiros, né, Paty? Muito bom. Que fazem a diferença para o mercado, para as pessoas. Mas como você trouxe, Lu, nós estamos
Daqui a pouco a gente pode inverter os papéis. Exato. Exato. E são as pessoas, as amizades, as nossas relações que ficam. Isso é duradouro. É. E aí, para a gente encerrar aqui, eu queria que cada uma de vocês falasse assim, pensando hoje numa mulher iniciando num cargo de liderança nesse momento. Qual é a dica que você falaria, que você daria para essa mulher, que ela não pode deixar de ter nessa jornada que ela está construindo, nesse caminho que ela está construindo? E aí, Dani, qual é a Começar dica comigo? que não pode faltar? Não só para as mulheres, mas acho que para todo nós como profissional, e que foi o que me manteve, minha trajetória de vida, se importe. Se importe com o seu trabalho, se importe com o seu colega, se importe com aquilo que você executa, se importe. Porque no final não vai ser sobre os outros, vai ser sobre você. É sobre a importância que você dá. Se importe. Legal, é isso bom, mesmo. E muito você, Paty? Eu acho que o conselho é a rede de apoio. Rede de O que que me ajudou muito no começo. E é grandioso saber o poder de você saber contar com outras pessoas. Porque quando você está com desafio, às vezes vem na mente essa questão da autossabotagem ou de desistir, jamais. Nós buscamos forças e Vem de lá do é útero. isso. Então, acho que a grande importância é se você consegue montar a sua rede de apoio, que consiga essa rede te dar força E para rede de continuar. apoio, eu É geral. concordo totalmente com você, Paty. Se eu tô aqui hoje é por conta da minha rede de apoio. E eu falo rede de apoio em casa, porque eu tenho uma mãe maravilhosa, que é a avó dos Que meus legal. filhos e que me Isso. ajuda desde o dia 1 que eles saíram da minha barriga. Pronto, aí. Né? Lógico, a participação do pai deles é super importante, cumprindo o papel dele como pai. Então, é uma rede de apoio que eu posso confiar que meus filhos vão estar bem, mesmo quando fisicamente eu não consigo estar com eles. E a outra rede de apoio que é impressionante, assim, e que faz muita diferença, é também da minha equipe, né? Claro. Porque saber que eu tenho pessoas que eu confio junto comigo, que vão ser o meu espelho da minha visão, do meu olhar no meu negócio, que a gente está liderando juntos, né? Se a gente ganha todo mundo. Se a gente perde, perde todo mundo. Então, confiar nessas pessoas, né? Ter essa equipe faz total diferença. Porque também, assim como com os meus filhos, eu não vou conseguir estar fisicamente em todos os lugares, né? Tá tudo Então, bem. levar esse olhar em cada entrega, de cada evento que a gente faz, de cada projeto que a gente entrega, seja numa apresentação de concorrência, seja numa planilha simples que a gente entrega para o nosso cliente, tem que ter um pouquinho dessa visão, desse olhar, né, dessa estratégia de negócio que a gente busca, né? E fazer parte hoje de uma empresa que valoriza isso, né? As mulheres na liderança, né? Eu também tenho um CEO que é homem, mas que dá espaço, né, para nós, é um aliado, né? Então, ter toda essa equipe aí que me sustenta, né, com seus insights, com a sua ajuda, faz a diferença na nossa vida. E é o porquê eu consigo estar aqui hoje. É o que me sustenta hoje como líder, né? E permite que a gente execute o nosso trabalho com estratégia, com visão, com um olhar especial que o nosso negócio precisa. Eu acredito muito que o mercado de eventos, o mercado de turismo tem muito ainda a crescer e aprender com nós mulheres. Então, por mais mulheres na liderança, sim, por favor. que depender de mim, tem total meu apoio. Onde estiver falando de mulher na liderança, expertise, falar um pouquinho do nosso mercado, a nossa perspectiva, né? Principalmente falando de eventos, podem contar comigo. Eu vou ser a primeira ali da fila a poder contribuir com a minha experiência, com a minha visão, com o meu olhar. Que no final, eu acho que é um pouquinho de tudo isso, de nós mulheres, né, de mãe, de filha, de diretora, de líder, que faz a diferença nos negócios e na vida das pessoas. A gente tem uma missão muito especial, muito grande, né, que é de evoluir junto com as pessoas, através do nosso exemplo, inspirando com os nossos exemplos como líderes, como mulheres, como mãe, como esposa, como filha, como tia, Sim, né? Os milhares de papéis que a gente exerce todos os dias em todas as funções da nossa vida. Então, eu acredito por mais mulheres na liderança, por um mercado aí mais e mais diversificado e com um olhar especial aí feminino.
Total. Meninas, obrigada, gratidão, aprendi muito com Obrigada. vocês. Agradeço aí pela contribuição, tenho certeza que a gente vai fazer a diferença aí. Foi um grande ótimo. prazer. Foi ótimo. Parabéns. Obrigada. viu? Obrigada, meninas. Obrigada. Esse foi mais um Podnise, o podcast da Inoventes, em especial ao Dia das Mulheres. Obrigada, gente. Até o próximo.